Preparação para o parto. É difícil, eu sei, a gente fica muito ansiosa, então eu separei algumas coisas importantes para você ter um parto dos seus sonhos. Primeira coisa, informação. O ideal é você começar a ler, estudar, conversar sobre o parto, mesmo antes de você engravidar. Mas se você já está grávida, que eu acredito que você esteja se você está aqui, o que seria ideal? Você buscar um bom pré-natal, seja com uma parteira, uma enfermeira obstetra, seja no SUS ou até como equipe privada. Busque pessoas que vão te apoiar, pessoas que você confie. Leia informações de fontes seguras, tá? Faça cursos, olha assim, por exemplo, esse aqui, veja lives, sensibilize o seu parceiro para estar junto com você, não apenas só na hora do parto, mas agora, durante toda essa construção de informação, tá? Traz ele para assistir as aulas junto com você. Se possível, faça com que a sua família compre junto a sua ideia. Porque parir no Brasil, minhas amigas, é difícil, é uma luta. E você vai precisar de aliado nessa batalha, tá? E quando eu falo de família, eu não tô falando de família de sangue, não. Mas às vezes amigas, pessoas que realmente você pode contar, sabe? Uma boa dica, talvez, é para você sensibilizar essas pessoas, é assistir O Renascimento do Parto. É um documentário brasileiro fantástico que fala da realidade do cenário obstétrico aqui no país. Ele é um filme obrigatório. É um filme pesado, mas é um filme maravilhoso se você quer ter parto normal. Segunda dica é, prepare o seu corpo. Eu sei que parece loucura, mas quando a gente engravida, o nosso corpo ele já começa a se preparar para esse momento, para a hora do parto. Então, o fato é que o nosso corpo ele é muito sábio e ele entende perfeitamente o que precisa ser feito para ele ter o bebê, tá? Só que manter um corpo ativo e saudável, ele vai trazer apenas benefícios para dar aquela forcinha nesse processo. Por exemplo, se eu tenho um ganho de peso muito exagerado durante a gestação, eu pode sim aumentar as chances de desenvolver algumas comorbidades, como por exemplo diabetes gestacional, hipertensão, ou mesmo o bebê crescer muito, impossibilitando o parto normal. Então precisa se cuidar. Agora, se eu trabalho meu assoalho pélvico na gestação inteira, eu tenho mais consciência corporal na hora do parto e eu vou aumentar muito as minhas chances de ter um trabalho de parto muito mais fluido. E vou ajudar a prevenir incontinência urinária, lacerações no parto, vou conseguir fortalecer essa musculatura, trazer maior consciência na hora do expulsivo. Então é muito importante a gente se manter ativa, né? Então, além de tudo isso, algumas condições como o vaginismo podem ser melhoradas antes mesmo do parto, com um acompanhamento de um profissional adequado, uma fisioterapeuta pélvica, por exemplo. Então é muito importante vocês se manterem ativas, né? Como eu já falei, se você já praticava atividade física, continua. Você pode começar a fazer spinning baby, por exemplo, para ter mais disposição na hora do trabalho de parto, mais consciência corporal, para ajudar o bebê a fazer o giro na pelve que é necessário na hora do nascimento. Apesar de serem maravilhosas essas atividades físicas, como por exemplo yoga, hidroginástica, você não precisa estar engessada a só ela. Você pode continuar fazendo o que você já fazia. Se você chegou até aqui e está fazendo crossfit, continua com as adaptações necessárias, mas continua, não para, tá bom? O exercício físico, ele é maravilhoso. Um outro exercício que você pode estar colocando aí na sua rotina é de epinô, que é o quê? É um exercício dentro da fisioterapia pélvica, tá? Que ele simula o expulsivo na hora do parto. Ele é muito legal, porque você vai ter uma noção do que você vai precisar fazer. Só que a verdade é que você não precisa de nada disso para você parir. Essas coisas eles só vão melhorar a sua experiência do parto. Então, tá aí a dica, tá? Prepara seu corpo. E terceira, prepara sua mente. Nós precisamos entender que o parto, ele é um processo natural, com algo que pode ser transformador na sua vida,
tá? E não somente na sua vida, mas na vida da família, de todo mundo que tá na sua volta. A gente foi ensinada a ver o nascer como um sofrimento, aquelas mulheres que ficam o tempo inteiro. Mas na verdade, a dor, ela existe, só que o sofrimento não precisa existir. Aliás, esse sofrimento que a gente vê na televisão, ele não deve existir, tá? O sofrimento, o que ele é? Ele é uma dor emocional. E ele vem quando a gente se sente vítima e não protagonista, tá? Quando a gente é submetido a quê? A processos intervencionistas que causam essa dor, como violências obstétricas, enfim. Então, o que não pode existir no parto? Sofrimento, tá? Porque o sofrimento está relacionado a traumas, sensação de abandono, intervenções desnecessárias e violência obstétrica. Que se eu não espero sofrimento, o que eu espero? Dor, contração, dor nas costas, no baixo ventre, secreções de todos os tipos, choros, momento de cansaço, momento de intensidade, momento de insegurança, tudo isso, menos sofrimento. A minha luta aqui é para que as mulheres tenham um parto não apenas com dor, tá? Mas um parto bonito e que seja a mais do que a dor. E o meu último recado para você é que não deixe de viver essa experiência simplesmente por medo da dor. A cultura que a gente está inserida hoje nos fala que parir é ruim. Para que passar por tudo isso? A medicina evoluiu, nós temos tantos artifícios aí como cesárea, anestesia, né? Quem aí nunca ouviu isso? Já deve ter escutado, ainda mais se você quiser parto normal. Só que a sociedade, cada dia ela nos impulsiona a desligar do sentir, tá? Então a gente deixamos de ter paciência para ver as coisas da vida, paciência para contemplar o tempo das coisas acontecerem. A nossa cultura, ela é uma cultura imediatista. A ansiedade, ela vai vir, tá? Só que a gente precisa aprender a lidar com ela, com imprevisibilidade que é a vida, certo? Então, o que está sobre o nosso controle na gestação é como podemos nos preparar para o aguardar, para aguardar o tempo, tá? Como podemos aprender a lidar com a ansiedade dos nossos medos, tá? E é importante a gente se lembrar que o que melhor fazemos pelos nossos filhos é nos curar para nos imprimir de bons seres nesse mundo, tá? Então, coloca isso na sua cabeça. E minha última coisa é escolha sua equipe médica. Se seu obstetra é uma pessoa que vai te acompanhar no seu trabalho de parto, melhor ainda, tá bom? Pergunte para ele durante as suas consultas como é o parto, quais são as fases do trabalho de parto, tire todas as suas dúvidas, tá? Ter uma equipe médica seria o ideal, pois pode facilitar muito o seu trabalho de parto. Agora, se esse não é uma realidade, lá na aula do primeiro trimestre, eu ensino como você pode parir no SUS de uma forma segura, tá? Mesmo porque o SUS, apesar de não ser privado, nós pagamos através dos nossos impostos. Então, o SUS não é de graça e você deve ter os mesmos direitos que uma pessoa que paga por um parto na rede privada tem. Então, lute pelos seus direitos e eu tô aqui para te informar e te mostrar quais são os seus direitos. Mas não tenha medo do parto. Simplesmente se prepare para ele e deixe acontecer, porque será um momento lindo, deve ser lindo e não traumático. Infelizmente, algumas pessoas passam por trauma, mas não deve ser assim. E se você começar a escutar história traumatizante, porque uma amiga de fulana teve parto assim, teve parto assado, o bebê aconteceu isso, o bebê não sei o que, não escuta. Agora não é hora de ficar escutando história de terror, é hora de escutar histórias bonitas e entender que pode ser a sua.